Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Daniel Dinslaken por aqui e hoje eu respondo a dúvida do Tomás Toledo. Olha lá o que ele mandou. Daniel, eu uso fermento líquido e faço starter com mosto cervejeiro, densidade 1,40. Ok. Isso 24 horas antes da inoculação, beleza? E a aeração do mosto é sacudindo. Sempre uso um tubo de fermento líquido para 40 litros de mosto com densidade de 1,50. E só tenho conseguido atenuar até 1,25, 1,30. Será que a quantidade de fermento não é adequada ou será culpa da aeração do mosto? Tomás, eu vou dizer para você que é muito provável que as duas coisas estejam acontecendo, tá? Basicamente, o fato de a sua levedura não conseguir atenuar seu mosto, talvez a sua receita seja lá na casa de 1,11, 1,12, 1,13, por aí, ela não chega porque você não está colocando levedura suficiente para fazer a fermentação do seu mosto e também você não está dando as condições adequadas para essa fermentação. Esses são os principais problemas para a gente não conseguir atenuar o mosto completamente. Claro, você pode também de repente estar escolhendo uma levedura que não é tão atenuativa quanto a que você previu na receita, que você gostaria que tivesse, mas isso não é muito provavelmente o fato, até porque a diferença de quantidade de mosto aí que não está fermentável é muito grande. Também tem um outro porém, que pode ser algum problema na sua mosturação. Se de repente, vamos dizer que você está com um problema no seu termômetro, está desajustado, não está calibrado, você está fazendo, acha que está fazendo uma infusão simples na casa de 67 graus, para ter um mosto ali com uma densidade média, e de repente essa sua mosturação está na casa de 72, vamos dizer que está 5 graus abaixo aí. Então você acha que está 67, mas na verdade o seu mosto está 72. Então você está priorizando só a alfa-amilase durante a sua abraçagem, você está deixando muita dextrina, muito açúcar mais complexo que não vai ser convertido pelas leveduras. Basicamente, pode estar acontecendo isso também, tá? Eu vou falar aqui sobre a sua dúvida com relação a esse processo de fermentação, que eu considero que provavelmente você não está fazendo ele bem adequado. Então isso, primeiro você vai ter que resolver isso. E claro, se de repente tiver aí um outro termômetro para aferir e ver se não está com problema na leitura do seu termômetro, também é uma dica. Pode ser que o seu mosto aí não esteja muito fermentável, tá? Com relação à aeração do mosto, eu diria que para 40 litros já é meio arriscado a gente ficar só aí sacudindo o balde, tá? Até 20 litros tudo bem, a gente consegue sacudir bem, consegue ali o mínimo, que é o limiar de oxigênio dissolvido no mosto para poder fazer uma boa fermentação, e isso, claro, com uma densidade baixa, que é o caso que você está fazendo, então tá ok. Agora, com relação ao inóculo, tá, tem alguns detalhes que a gente tem que ver, eu não vou conseguir resolver para você aqui, mas é basicamente o seguinte: precisa saber, além de ser um vial, como é que está a qualidade dessa levedura, quanto tempo faz que ela foi produzida, quais foram as características dela até chegar à sua casa para você utilizar, tá? Às vezes o transporte, isso afeta bastante a viabilidade desse seu pote de leveduras, tá? Via de regra, e muito provavelmente é assim que vai ser o seu, você tem 100 bilhões de células num pote, num vial de levedura a hora que ele sai do laboratório. Qualquer coisa depois disso, uma semana, 2 semanas, ele começa a diminuir. Eu já posso, se ele for mais antigo, claro, já é um problema, se passou por um processo de transporte que não teve cadeia refrigerada, daí já realmente está bem complicada a situação, mas você poderia considerar algo em torno de 90%, 85% de viabilidade, dependendo de quando que foi essa fabricação, tá? E 40 litros de mosto, 1,50, você vai estar precisando aí de algo, tá? Em torno de 350, 400 bilhões de células. Então, só para ter uma ideia, você vai ter que triplicar o que você tem, um pouco mais do que o triplo do que você tem de células nesse vial, tá? E daí vamos pensar, você faz um starter, tá? Um starter com mosto 1,40 por um dia, daí também tem que ver a questão do volume do starter. Você está utilizando 1 litro, 2 litros, 1,5 litro, isso também é importante para saber. Outra coisa, tá recirculando esse starter o tempo inteiro, tá utilizando um agitador magnético, com aquela barrinha magnética dentro, isso também vai mudar completamente, tá? Você está agitando só com a mão, você está deixando parado, isso também influencia. Via de regra, tá? Se você fizer aí 2 litros de starter agitando o tempo todo, você vai triplicar o seu volume inicial. Ou seja, então um vial, tá, que você tem com uma viabilidade aí de 90%, vamos dizer, se você utilizar 2 litros de starter e fizer ele durante um dia, né, com agitação contínua, ele vai triplicar o número de células.
Então você vai ficar ainda um pouco abaixo do que precisaria. Não vai ser tão ruim, vamos dizer assim, mas está um pouco abaixo, tá? Então, se você não estiver utilizando 2 litros de starter, se a viabilidade estiver um pouco menor que isso, ou se você não estiver agitando o tempo inteiro, você com certeza tem bem menos células do que você precisa. Tá? Isso já só para tentar entender, não vou explicar aqui exatamente como que faz os cálculos, dá para pesquisar um pouquinho mais sobre isso, mas só para você ter uma ideia. Então, para garantir, vamos dizer aqui, pensar nesse processo, resolver esse processo, tá? Você pode primeiro ver a questão do termômetro e depois eu diria que você pode jogar 2 viais para esse lote de cerveja e tal. Utiliza 2 viais, 1,5 litro de starter seria excelente, tá? De mosto, 1,5 litro de starter, você fica tranquilo com relação à taxa de inóculo. Se você não faz esses cálculos ainda, pelo menos assim você está seguro de que está com o número de células adequado para a sua produção. Certo? E se você, assim como o nosso amigo, está querendo saber mais sobre o processo de produção, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas entre o dia 27 de outubro e o dia 6 de novembro está rolando o nosso workshop cervejeiro, totalmente online, totalmente gratuito e o melhor de tudo, trazendo para vocês o que vocês precisam saber para entender como fazer uma cerveja melhor e principalmente chegar aí no sucesso e conseguir fazer uma cerveja excelente. Então entender melhor sobre o processo, dominar o processo, saber como elaborar a receita, onde ajustar, onde controlar e assim, claro, atingir o seu sucesso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que esteja inscrito no nosso workshop, se não, corre lá, se talvez ainda dê tempo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!